Passando agora à avaliação da pleura e do espaço pleural, conviria começar por dizer que o espaço pleural, portanto entre a pleura visceral e a pleura parietal, é um espaço virtual que, do ponto de vista radiológico, em condições normais, não tem qualquer tradução. O que nós vemos radiologicamente, de facto, da pleura normal são apenas os planos cisurais e é necessário que exista um plano cisural com efeito tangencial para que ele seja claramente reconhecido. Já falámos disso anteriormente e, de facto, nós reconhecemos bem a pequena cisura, por exemplo, na radiografia do tórax posterior, mas não a conseguimos reconhecer a cisura oblíqua ou a grande cisura nessa mesma incidência. Portanto, o efeito tangencial para o seu reconhecimento é de facto fundamental. As cisuras têm, como se sabe, uma espessura perfeitamente milimétrica. O que é que nós podemos ver, que alterações podemos detectar, de facto, a nível pleural? Podemos detectar derrames pleurais iniciais ou derrames pleurais de dimensões bastante já mais consideráveis. Claro, como sempre, interessa diagnosticar, quanto mais cedo diagnosticarmos as alterações, melhor, e, de facto, o derrame pleural em fase inicial irá tender a se acumular, se o doente, obviamente, estiver em ortostatismo, na parte mais dependente do saco pleural, que é, concretamente, o seio costofrénico posterior. Portanto, a radiografia que pode demonstrar, de forma mais precoce, a presença de um pequeno derrame pleural, tão pequeno como 10 a 20 cm3, é, de facto, a radiografia de perfil do tórax. Como é lógico, a radiologia não tem qualquer hipótese de distinguir a natureza do derrame, isto é, eu não sei se estou a lidar com transsudato ou com exudato, já que ambas terão, por definição, uma densidade de tecidos moles, portanto, perfeitamente indistinguível uma da outra. Quando o derrame pleural atinge maiores dimensões, os sinais semiológicos aí são muito simples de colher e, portanto, manifestam-se pela existência de uma opacidade em toalha, como já vimos quando catalogamos as opacidades pulmonares, homogénea, portanto, aqui não há heterogeneidades internas, porque é líquido que está homogéneo na cavidade pleural. Em geral, o seu limite superior é côncavo, para cima e para dentro, empurrando o pulmão em direção ao mediastino. E, como sabemos também, por último, pode condicionar o aparecimento do sinal da silhueta, isto é, apagar as zonas do mediastino ou do diafragma com que entra em contacto, substituindo-se ao normal pulmão arejado. Aqui temos exemplos, então, de derrame pleural, em que vemos uma opacidade de toalha que no exemplo da esquerda é de menores dimensões, é um derrame pleural direito, que inverteu, digamos assim, entre aspas, a imagem da cúpula diafragmática, onde deveria ser convexa, agora o limite superior é côncavo para cima, portanto corresponde ao derrame, com a obliteração do seio costofrénico lateral. No exemplo da direita é um derrame de maiores dimensões, em que a opacidade é de facto uma opacidade com todos os sinais semiológicos que já descrevemos. É evidente que a radiologia, de alguma forma, também contribui para avaliar se o derrame é um derrame livre ou se, pelo contrário, está septado dentro da cavidade pleural. Claro, quando em posição ortostática o derrame se deposita nas zonas mais dependentes e demonstra esta distribuição do fluido, muito rapidamente será fácil pensar que o derrame é um derrame livre e, portanto, a sua punção para eventual toracocentese será relativamente simples, com uma drenagem abundante, sem problemas nestas circunstâncias. E aqui temos um outro exemplo de um derrame pleural, em que se ilustra também os seus sinais semiológicos no radiograma de perfil, onde é possível verificar o apagamento de uma das cúpulas diafragmáticas, apenas se reconhece a imagem de uma das cúpulas na incidência de perfil, portanto, o sinal da silhueta, no caso da incidência de frente com o diafragma e o coração, na incidência de perfil, sinal da silhueta com a cúpula diafragmática esquerda. O derrame pleural livre não põe grandes problemas em geral de diagnóstico, contudo o derrame pleural septado, devido à existência logicamente de aderências pleurais, seja por manobras iatrogénicas anteriores, seja por qualquer outro motivo, tende a criar locas líquidas que podem inclusivamente não ser comunicantes e aí de facto os problemas quer diagnósticos, quer até terapêuticos podem se complicar.
Duas técnicas podem ser de imagem utilizadas com grande vantagem nestes casos, quer a ecografia, quer a tomografia computadorizada. Como é lógico, não vamos pedir à ecografia que nos consiga ver bem um derrame pleural de pequenas dimensões que está supostamente no meio da grande cisura, porque existindo o pulmão interposto, a ecografia não tem qualquer capacidade, pulmão arejado, não tem qualquer capacidade de ver esse derrame. Mas se, porventura, a loca líquida estiver encostada à parede costal, então facilmente a ecografia pode ajudar e até determinar qual a melhor localização para a execução de uma determinada toracocentese, para além da demonstração, logicamente, e da diferenciação com uma massa eventualmente sólida, através da simples observação do seu conteúdo em ecografia. Um problema principal, um problema prioritário também com os derrames pleurais, um problema importante, é o do derrame intercisural, que tem de facto algumas vezes um aspecto pseudotumoral. Simula um tumor e, portanto, não temos, como sabemos, em radiologia convencional, estruturas líquidas ou sólidas têm densidades de tecidos moles, portanto, iguais do ponto de vista radiológico. Há, de facto, do ponto de vista morfológico, alguns aspectos que apontam para o derrame intercisural, o que tem a ver, essencialmente, com a morfologia. Isto é, se trata de uma lesão sólida, tumoral, será de esperar que a sua morfologia seja relativamente idêntica, tanto na radiografia posterior como no perfil, o que não sucede, obviamente, no derrame pseudotumoral, localizado por exemplo, no seio da grande cisura, onde, se na radiografia de face pode parecer arredondado, na radiografia de perfil tem uma morfologia oblonga, distribuindo-se ao longo da cisura, que é, de facto, identificável nessa incidência radiográfica. Claro que há problemas ainda que são muito confusos de resolver e que penso que beneficiarão, como é lógico, da tomografia computadorizada para uma caracterização adicional, se necessário. Por último, o derrame pode, enfim, por vezes acumular-se no saco pleural por baixo do pulmão, de facto, não divergir para o seio costofrénico lateral e, nesse caso, o que vamos ter do ponto de vista radiológico convencional é a imagem de uma cúpula diafragmática elevada ou pseudo-elevada, como é evidente. Nas dúvidas em que se suspeita de um derrame pleural deste tipo, enfim, há duas abordagens que poderão ser executadas, dependendo, obviamente, das condições locais de disponibilidade das técnicas. A mais simples será a observação ecográfica do diafragma, muito simples de fazer e que poderá mostrar imediatamente se há ou não há derrame acima do diafragma. A outra, enfim, mais onerosa e que obriga a alguma radiação, mais difícil de executar, mas que poderá ser feita quando o recurso da ecografia não estiver disponível, que é a radiografia obtida em decúbito lateral com raio horizontal. Portanto, se o doente for deitado para o lado ou do lado em que se supõe ter o derrame ou que se quer excluir o derrame subpulmonar, se o doente estiver deitado cerca de 5 a 10 minutos sobre esse lado, o derrame tender-se-á a espalhar, teoricamente, ao longo da grelha costal axilar e, dessa forma, poderá ser mais facilmente identificado com o recurso a essa incidência complementar. Aqui temos um exemplo de um derrame intercisural, portanto, a constituir imagens de pseudotumores. Aqui um exemplo de um derrame que está efetivamente à esquerda englobado na pequena cisura. À direita, na imagem da direita, um derrame que está enquistado na porção mais alta da grande cisura e que mimetiza, de facto, uma massa pulmonar. Outro exemplo de derrame enquistado, veja-se como é difícil por vezes a avaliação desta radiografia, onde há uma opacidade em toalha a nível dos 2/3 superiores do campo pulmonar direito. Há sinais evidentes de retração, onde vemos elevação da metade externa da cúpula diafragmática direita, portanto com sinais de retração, e na radiografia de perfil vemos que há uma opacidade posterior que se sobrepõe a várias vértebras dorsais bem delimitada. É neste caso concreto onde a ecografia pode de facto dar uma ajuda, porque a lesão está encostada à parede costal posterior e será, portanto, há uma janela ecográfica simples para observar se se trata de facto de uma massa sólida, se trata eventualmente de derrame enquistado que poderá ser objeto de imediata drenagem por toracocentese.
E aqui temos um exemplo um pouco mais complexo, este doente que nos foi referenciado, por apresentar esta opacidade de morfologia oblonga no campo pulmonar esquerdo, de difícil caracterização radiológica. Vemos à direita as imagens de TAC correspondentes, em que é perfeitamente objetivável, após a administração de contraste intravenoso, uma formação de conteúdo líquido que está situada entre os folhetos da grande cisura e, portanto, corresponde a derrame intercisural enquistado, aliás, existindo também um pouco de derrame ao longo da grelha costal axilar, igualmente septado. Portanto, a TAC é, digamos, um exame que pode efetivamente ser de segunda linha ou ser reservado para os casos mais problemáticos. Nunca esquecer que a ecografia pode ser utilizada, portanto, sobretudo em situações de urgência, sobretudo para o diagnóstico das lesões ou das opacidades que se encostam à parede costal. Claro que nem tudo o que existe na pleura são derrames e também a pleura pode ser sede de lesões tumorais, quer primitivas, quer secundárias. As lesões primitivas da pleura têm, obviamente, a designação genérica de mesoteliomas, são os tumores, de facto, mais frequentes que podem aparecer na pleura. O mesotelioma pode ser quer benigno, quer maligno. Em geral, os tumores malignos estão associados à exposição profissional às fibras de amianto, portanto a conhecida asbestose, e que, portanto, correspondem às tais fibras de amianto que têm a propriedade de penetrar profundamente nos alvéolos, passar para o saco pleural, onde determinam uma reação imunitária e podem levar à formação subsequente de tumores malignos. Quanto aos tumores secundários, as metástases não são muito frequentes a nível do saco pleural, no entanto, será talvez de referir que podem ser vistos em situações, sobretudo, de cancro da mama, associados, portanto, a pacientes portadoras de neoplasias da mama. Aqui temos um caso de metástases pleurais, onde é possível identificar no saco pleural, para além de um volumoso derrame, neste caso maligno, a presença de pequenas imagens nodulares que captam contraste após a administração de contraste iodado e que correspondem, de facto, a pequenas lesões neoplásicas secundárias no contexto de um cancro da mama. Ainda no diapositivo da esquerda é possível observar uma grande massa mediastínica anterior, correspondendo também à disseminação metastática neste compartimento anatómico. A pleura pode ser ainda origem, pode ser ainda sede, digamos, de calcificações, são também relativamente frequentes e encontrarão nos relatórios muitas designações, tais como paquipleurite ou corticopleurite. Normalmente as calcificações pleurais, pelo menos entre nós, a esmagadora maioria dos casos deve-se a calcificações de origem tuberculosa, portanto são calcificações que residem no folheto visceral da pleura, são geralmente muito irregulares, densas, dão imagens muito bizarras na radiografia, que dificilmente se confundem com outra coisa, nomeadamente devido não só à sua irregularidade, mas à sua elevada densidade radiológica. Claro que a asbestose, que já falei há pouco, também está na origem de calcificações pleurais, detectáveis sobretudo melhor por tomografia computurizada do que em radiologia convencional, e sabemos que sobretudo são calcificações muito mais finas do que as da corticopleurite, abrangem mais o folheto parietal do que o visceral e, portanto, a situação clínica, já me referi, portanto, resulta da exposição profissional a fibras de amianto. E aqui temos um exemplo de uma paquipleurite esquerda num doente que efetivamente teve uma tuberculose pulmonar. Observam-se grandes sinais de retração de todo o hemitórax esquerdo, com redução dos espaços intercostais, um grande desvio do mediastino para o mesmo lado, existe derrame e múltiplas calcificações do folheto visceral da pleura. Também de reparar que na janela de pulmão, que se encontra na imagem da direita, existem nódulos satélites, portanto, e outras imagens em histeria de aspecto fibrótico, para além de fenómenos de hiperinsuflação. Portanto, tudo isto conjugado, de facto, com as alterações específicas que eram bilaterais e que determinaram o tal derrame enquistado com corticopleurite do lado esquerdo.
Uma das situações que de facto é importante diagnosticar, nomeadamente em radiologia convencional, pela urgência que determina, é o pneumotórax, portanto a existência de ar livre no saco pleural. A presença de pneumotórax pode ter três origens fundamentais: pode ser espontâneo, em geral devido à ruptura de bolhas enfisematosas, facto que é sobretudo aparente mais a nível das bolhas dos vértices em pacientes jovens, normalmente longilíneos e de tipo asténico. Podem ser pneumotórax de origem traumática, secundários a fraturas costais, portanto em que a laceração da pleura é feita por uma costela fraturada, ou obviamente podem resultar de condições iatrogénicas, nomeadamente quando há obviamente uma noção de ato médico anterior com punção do saco pleural. Os sinais radiológicos para o diagnóstico do pneumotórax residem na simples visualização da linha que corresponde à pleura visceral destacada e para além da qual não deverá existir retículo pulmonar. É evidente que, se é fácil diagnosticar um pneumotórax de grandes dimensões, já é muito mais difícil, em radiologia convencional, diagnosticar um pequeno pneumotórax. E, nesses casos, poder-se-á optar por duas situações. Ou realizar uma nova radiografia, em que se pede ao técnico para executar a radiografia não em inspiração, mas em expiração. Isso tem a vantagem de tornar as dimensões do pulmão restante mais pequenas, que se torna, por isso, ligeiramente mais denso por aproximação das marcas vasculares, e, por outro lado, por aumentar, teoricamente, o ar livre na cavidade pleural e, portanto, tornar mais fácil e com maior gradiente de contraste a determinação deste pequeno pneumotórax. Claro que nos casos duvidosos, em que há uma grande suspeita clínica, de facto deverão ser objeto de investigação por tomografia computurizada complementar. Um caso muito particular diz respeito ao chamado pneumotórax hipertensivo. O pneumotórax hipertensivo, como o próprio nome indica, resulta da encarceração do ar em expiração dentro do próprio saco pleural. Pode estar, por exemplo, associado a uma fístula broncopleural. O que sucede é que o ar entra para dentro da cavidade pleural em inspiração e depois, de facto, não consegue, é retido nessa cavidade pleural cada vez que o paciente respira, o que significa que vai haver, portanto, uma compressão das estruturas mediastínicas normais e do pulmão normal, que é o pulmão contralateral, portanto, com um desvio do mediastino. É uma situação, obviamente, cujo diagnóstico não deve ser omitido, e em relação ao pneumotórax não hipertensivo, digamos que o grande elemento de diagnóstico diferencial reside fundamentalmente na visualização da posição do mediastino. Enquanto no pneumotórax não hipertensivo o mediastínio não se deverá desviar nas imagens obtidas em inspiração e expiração, portanto neste conjunto de radiografias, no pneumotórax hipertensivo vamos observar um desvio de facto contralateral do mediastino devido aos fenómenos compressivos exercidos pelo excesso de ar encarcerado no saco pleural. E aqui temos um diagnóstico de um pneumotórax relativamente simples, em que os sinais semiológicos estão presentes, portanto, redução do volume do pulmão direito e identificação da linha da pleura visceral, para além do qual o retículo pulmonar não é visualizado. Quanto ao diafragma, de que ainda falámos relativamente pouco, conviria ter também algumas noções que possam levar a uma correta interpretação nesta área, nomeadamente em radiologia convencional. Conviria saber, em primeiro lugar, que existem variantes de normal sem significado patológico deletério, nomeadamente as situações associadas a um simples relaxo do músculo, que poderão resultar em buceladuras ou mesmo numa eventração diafragmática, portanto a uma elevação da cúpula, sem que isso tenha qualquer outro significado. É importante analisar a espessura do diafragma. É evidente que se isso à direita não é possível, porque imediatamente abaixo do diafragma está o fígado com a sua densidade de tecidos moles que o impede. À direita é relativamente fácil de o fazer, uma vez que o fundo gástrico contém normalmente ar e, portanto, nas radiografias obtidas com o paciente em pé, em ortostatismo, é possível observar, portanto, a espessura que corresponde à espessura conjunta do diafragma e da parede do estômago. E, dessa forma, se essa espessura não for superior a 2 a 3 mm, em geral é normal.
Depois há que analisar os dois contornos na radiografia de perfil, sabendo-se que, obviamente, do lado esquerdo, que efetivamente o diafragma não é identificado, uma vez que o coração assenta diretamente sobre a hemicúpula diafragmática esquerda, sobre a sua metade anterior, levando a que haja sinal da silhueta nessa zona, enquanto que a cúpula diafragmática direita é avaliada em toda a extensão. Analisar a continuidade do diafragma é outra das situações problemáticas e bastante importantes, porque podem nos pôr na pista de várias situações, nomeadamente das designadas hérnias diafragmáticas, que podem ter várias causas, poderão ser congénitas, como as hérnias de Bodalek, que são hérnias posteriores, normalmente à esquerda, que podem dar lugar à passagem de vísceras inclusivamente maciças para o tórax, ou de outras estruturas retroperitoneais, as hérnias de Morgani, normalmente anteriores e à direita, as hérnias diafragmáticas poderão ser adquiridas e, de facto, dentro das hérnias adquiridas também assumem importância pela gravidade que se podem revestir as hérnias diafragmáticas de natureza traumática. Neste conjunto de diapositivos mostra-se o aspecto normal do músculo diafragmático, evidente que o sinal da silhueta impede a visualização do que está marcado a verde como a zona central do diafragma, mas isto serve apenas para contextualizar e mostrar qual será a imagem normal do diafragma visível nas nossas radiografias. Veja-se como à esquerda é possível determinar então a espessura, pelo menos da parte mais alta, onde o fundo gástrico contacta com o diafragma, enquanto essa observação do lado direito não é possível. Também, em condições normais, será de notar que o diafragma direito é, em geral, ligeiramente mais elevado que o hemidiafragma esquerdo. Na radiografia do lado direito podemos observar uma situação diferente. Aqui temos uma radiografia que é obtida no decurso de um exame baritado do tubo digestivo, concretamente o estômago tem produto de contraste baritado e, como vemos, tem uma posição intratorácica, sendo responsável por um grande alargamento do mediastino, onde forma mesmo níveis hidroaéreos. Este é o exemplo típico de uma hérnia diafragmática de grandes dimensões, uma hérnia do hiato esofágico, fácil de diagnosticar, mas para a qual é preciso também estarmos avisados para imagens deste tipo, sobretudo quando vemos imagens hipertransparentes de localização mediastínica, muitas vezes com níveis hidroaéreos resultantes de alguma dificuldade de esvaziamento do contraste ou de esvaziamento do conteúdo gástrico para os restantes segmentos intestinais. Aqui vemos um outro exemplo de uma volumosa hérnia do hiato esofágico, como vemos aqui, de grandes dimensões, com herniação do estômago para dentro do tórax. E no diapositivo da direita é um exemplo de um doente politraumatizado, com um traumatismo bastante intenso do hemitórax esquerdo, que cursou com fraturas costais, e em que é possível ver uma grande área densificada do pulmão, com broncograma aéreo, que corresponde a uma área de contusão parenquimatosa pós-traumática. Mas, além disso, podemos ainda observar que a imagem do estômago é possível ver abaixo do diafragma esquerdo, mas depois há uma zona hipertransparente sensivelmente na alta convexidade da cúpula esquerda e uma hipertransparência que se observa já a nível intratorácico. De facto, este aspecto é compatível e foi comprovado, de facto, tratar-se de uma hérnia diafragmática traumática, portanto, uma ruptura traumática do diafragma relacionado com o acidente que este paciente sofreu. Não será por demais referir, como já salientei, a necessidade de olhar sempre e tentar sempre nas radiografias de perfil de observar a imagem correspondente às duas cúpulas diafragmáticas. No exemplo da esquerda elas são claramente reconhecidas, enquanto à direita apenas reconhecemos uma única cúpula, o que de facto não é de forma alguma normal. Mas podemos dizer que a cúpula que vemos nesta imagem corresponde à hemicúpula diafragmática direita, uma vez que ela é vista em toda a extensão, nomeadamente na sua porção mais anterior, o facto que não sucederia se tratasse de hemicúpula diafragmática esquerda, que seria obliterada na sua porção mais anterior pela imagem do coração, que a apaga porque provoca a este nível sinal da silhueta.
Nestes diapositivos podemos ver algumas variantes do normal. Em cima, buceladuras diafragmáticas, obtidas por simples relaxe. Enfim, em doentes mais idosos poderão ser vistos aspectos ondulatórios do diafragma sem que isso tenha nenhum significado. E o exemplo que está em baixo, manifestado por radiografias posterior e de perfil esquerdo, corresponde a uma simples eventração. Veja-se de facto como o diafragma se pode elevar em casos de relaxo muscular, contendo imediatamente abaixo o estômago e o ângulo esplénico do cólon e levando ainda a um desvio do mediastino para a direita. Portanto, é uma situação que também não é tão rara quanto isso, embora não seja muito frequente, mas que de vez em quando se observa e que, de facto, corresponde a uma simples eventração. O diagnóstico diferencial com hérnia diafragmática, por vezes, é difícil. No entanto, se olharmos atentamente para a radiografia de perfil, é possível observar que a imagem da cúpula é visível com integridade em toda a sua extensão. Ainda mais duas variantes de normal. À direita, à esquerda, aliás, à vossa esquerda, poderão ver um exemplo onde se identificam as inserções costais do diafragma, aspecto que pode ser observado em pacientes, sobretudo relativamente asténicos e com grande volume pulmonar, não é? Com uma boa capacidade inspiratória, poderão, portanto, de facto, ver-se as inserções costais do diafragma, como se vê aqui à direita e à esquerda. No exemplo da direita, que está à vossa direita, uma eventração diafragmática, agora à direita, onde, de facto, abaixo da cúpula diafragmática existe uma opacidade. É impossível, neste caso, sabermos se, por exemplo, se trata de uma simples eventração com subida da sombra hepática, ou se existe, por exemplo, um tumor ou uma massa interposta, ou mesmo um tumor hepático seja responsável por este aspecto. Portanto, por vezes, há necessidade de lançar a mão de outras técnicas para complementar o estudo que, muito simplesmente, com radiologia convencional, não seria execuível. E aqui, uma simples ecografia poderia, com certeza, resolver esse tipo de dúvida clínica.